Então, vamos lá. Doutores, boa noite. É com enorme satisfação que estou presidindo essa sessão e desde já desejando aí uma excelente noite aos meus pares, né, ao doutor procurador, aos advogados e aos demais que estão participando da sessão de hoje, 7 de outubro de 2025. Estamos aí na reta final do ano, né, e voando. E com isso declaro a sessão de hoje aberta. 8 processos, primeiro da pauta, sem maiores delongas, autos 302. Teremos a defesa aqui pelo doutor Rafael Ramos Pérez. Doutor Rafael, provas a produzir? Não, presidente. Está em provas? Ok. Então vamos lá. Autos 302, Campeonato Paranaense Série Bronze Masculino. Jogo corrido entre São Jorge, ADR Futsal e Barril Protorque Siqueira. Siqueira Campos Futsal. Jogo aqui de 23 de agosto de 2025, temos um denunciado, Alex Almeida Cunha, pela infração do 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Procurador denunciante aqui é Elton Kleber Bortolosso, e o relator designado é o Dr. Ralph Lins, do qual eu tenho a honra de passar a palavra para que faça a leitura do relatório. Me ouvem? Boa tarde, boa noite. É que tinha caído a conexão minha aqui. Boa noite a todos, aos meus pares, ao procurador, aos advogados, às pessoas todas presentes, doutora Ana. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria em face do atleta Alex Almeida Cunha, camisa número 10, da equipe Barril Protorque Siqueira Campos Futsal, expulso diretamente da partida aos 25 minutos e 50 segundos, enquanto realizava a proteção da bola na linha de fundo de sua defesa, desferiu uma cotovelada no rosto do atleta número 55, Gustavo Henrique da Costa, da equipe São Jorge ADR Futsal, que precisou de atendimento médico. Neste sentido, o denunciado infringiu o artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, pelo que requer a sua condenação. Denúncia feita pelo procurador Elton Kleber Bortoloso. Deixa eu te fazer novamente a leitura da súmula, tendo em vista ela estar descrita ali na denúncia. A citação foi recebida no dia 18/9, portanto, tempestiva. E o denunciado Alex Almeida Cunha não contém antecedentes em seu relatório de maneira resumida, senhor presidente. Ok. Bom, sem provas a serem produzidas, eu passo a palavra ao doutor José Edilson, com a Procuradoria. Agora, formalmente, boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, doutor Ralph, doutora Edna, doutora Zeila, doutor Caio, nobre advogado, doutor Rafael, doutora Ana, e eu desejo uma sessão que seja promissora a todos nós. Senhor presidente, a questão quanto ao denunciado Alex Almeida Cunha, o atleta não traz qualquer prova nos autos, sendo que a súmula tem presunção de veracidade, podendo ser elidir, logicamente, por prova ao contrário, sendo que a EPD, o atleta não trouxe qualquer prova ao contrário, tampouco está presente na presente sessão para poder se defender ou até mesmo se pronunciar quanto à denúncia. Deste modo, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia e requer a procedência da condenação do atleta. Essa é a manifestação da Procuradoria, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor José. Doutor Rafael, o doutor tem a palavra, são 18 horas e 41 minutos, por 10 minutos, para que faça sua sustentação. Inicialmente, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ilustres auditores, doutor representante da Procuradoria. Na qualidade de defensor do atleta Alex Almeida da Cunha, da EPD do Barril, acredito ser importante, antes de separar o jogo e a competitividade que faz parte da essência do futsal,
temos que ter aí uma grande diferença, né, entre a conduta dolosa e violenta e o que o CBJD pretende punir. O artigo, ele exige a intenção ou o dolo específico de atingir o adversário com o uso excessivo e desproporcional da força, e não apenas a ocorrência de um contato físico. No caso concreto, a súmula ela demonstra que o atleta estava disputando a bola. O contato foi inerente da modalidade. O próprio adversário, né, seguiu na partida, o que reforça a existência aí de um dolo ou de uma força desmedida, mas para que haja esse enquadramento, não basta apenas o contato físico, né, mas que seja comprovado que o atleta ele agiu com o intuito de atingir o adversário, né, e ele não teve essa intenção. Se houve o excesso, ele foi culposo, acidental, né, dentro da dinâmica da partida, mas jamais violento ali, doloso, com a intenção de ferir o adversário, né? Ainda que se entenda pela tipificação, é necessário é necessário observar o princípio da proporcionalidade, né, em seu artigo 182, que autoriza o jogador, né, a graduar a pena, conforme a gravidade da infração. No caso, o jogador é primário, disciplinado, sem histórico de punição, e o lance não resultou em lesão grave ou prejuízo esportivo relevante. Então, diante do exposto, requer a defesa o reconhecimento da inexistência de dolo e consequente absolvição do atleta, com fundamentos aí no 386.2, e subsidiariamente, caso vossas excelências entendam pela punição, que aplique a pena mínima ou a substituição por advertência, em respeito aí aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor, eu que agradeço. Doutor Ralph, apto a proferir seu voto? Sim, presidente. Com a palavra. Obrigado, presidente. Aqui a gente vai, vou salientar aqui as palavras do doutor Rafael, porém, em que pese a brilhante explanação do advogado, do doutor aqui, que não teria havido dolo ou que não foi força desmedida, eu entendo que trata-se sim de agressão física e não só contato físico, eis que inicialmente o árbitro foi claro na súmula que houve uma cotovelada, foi a palavra utilizada por ele, bem como que o atleta precisou de atendimento médico. Então, entendo, sim, em condenar o atleta, e também não foi trazido imagens para nós, aqui o atleta não veio da sua versão, não foi trazido imagens que desqualificasse o mencionado na súmula da partida. Eu entendo em condenar o atleta pelo artigo mencionado pelo doutor procurador, entendo também que aplicar a pena de advertência fica desproporcional à violência realizada pelo atleta, os que trata de uma cotovelada, e aqui nós somos, nós não podemos nos fechar os olhos a esse tipo de violência, de agressão física, que não pode acontecer. Então eu desconsidero a aplicação da pena de advertência, eu aplico a pena mínima de 4 jogos, com as benesses do artigo 182, em punir o atleta, a pena mínima, pela primariedade do atleta, eu aplico as benesses do 182 com pena em concreto de 2 jogos, presidente. Ok, só me reforça que eu queria uma cortada aqui na conexão. Então, 4 partidas, certo? Com a aplicação do 8.2, então ficaria em 2 partidas. Perfeito. Perfeito, então tá. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Acompanho o voto do relator na íntegra, senhor presidente. Doutora Zeila, como vota? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas.
senhor defensor também, doutor. Eu acompanho na íntegra o voto do relator. Nesse caso, aqui nós estamos. Tá. Doutora Edne, como vota Vossa Excelência? Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite ao doutor Rafael. Eu acompanho também o relator na íntegra, senhor presidente. Ok. Eu, da mesma forma, não tenho como divergir, né? Até porque na própria súmula ali, até na própria denúncia consta, né? O que me chamou a atenção, inclusive, enquanto eu realizava a proteção da bola da linha de fundo, né? Desferiu, de fundo de sua defesa, desferiu cotovelada no rosto do atleta, que precisou de atendimento médico. Então, assim, não dá para dizer que não teve algum tipo de intenção. Então, eu tenho a honra de aprovar o voto do relator. Então, fica Alex Almeida Cunha, atleta do Barril, Protorque, Siqueira Campos, apenados em 2 partidas de suspensão por unanimidade. Esse é o resultado, doutor Rafael. Ok, excelências. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Um abraço. Prazer em revê-lo. Doutores, dando continuidade à nossa pauta, autos 307, doutora, me corrija se eu vou falar seu nome errado. Elore? Isso mesmo, Elore? Acertei? isso mesmo, obrigada. Doutora, provas a produzir nos autos Tem prova, 300. presidente. Tem provas? Ok. Vamos lá. Autos 307, 2025, Campeonato Paranaense Base Sub-20 masculino. Jogo ocorrido em 14 de setembro de 2025. Jogo Cicobi Visari, né? DVZ Futsal e Associação TRR Futsal Clevelândia. Temos aqui 2 denunciados, José Gustavo da Silva e Guilherme Cordeiro, sendo um da Associação TRR e outro do Cicobi. Pela infração, o José pelo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e o segundo denunciado, o Guilherme, pelo 258A. Procurador denunciante é o que está hoje aqui conosco, o doutor José Edilson, e a relatora designada para o processo é a doutora Zeila. Doutora Zeila, com a palavra para que faça a leitura do relatório. Certo, senhor presidente. Autos 307, Campeonato Paranaense, categoria de base 2025, sub-20. Foi o jogo Cicobi versus TRR Futsal em Clevelândia. Data do jogo do dia 14/9, no ginásio de esportes Teodorico Guimarães, 2 vizinhos no Paraná, às 10 horas da manhã. A denúncia foi oferecida no dia 18/9 e recebida no mesmo dia ali em folhas 14. A citação consta as folhas 15 dos autos. Antecedentes constam as folhas 20. Com relação ao relatório que consta na súmula. Aos 32 minutos e 48 segundos do jogo, expulsei por dupla advertência o atleta número 19, o Sr. Guilherme Cordeiro, da equipe Cicobi. O referido atleta já havia sido advertido anteriormente por interromper um ataque promissor com falta. Recebeu a segunda advertência ao reclamar de forma assintosa contra uma possível falta, proferindo as seguintes palavras: vai-se seu pau no... Diante disso, apliquei o cartão vermelho por somatório de 2 cartões amarelos. O mesmo se retirou da quadra e o jogo transcorreu normalmente. Outro fato. Aos 38 minutos e 1 segundo do jogo, expulsei de partida de forma direta o atleta número 10, o senhor José Gustavo da Silva, da equipe Associação TRR Clevelândia. O referido atleta saltou a grade de proteção, localizada atrás do banco de reservas da sua equipe, e dirigiu-se em direção a alguns torcedores que haviam provocado, sendo contido e retornando à quadra. Após a bola sair, o atleta foi advertido com um cartão vermelho por conduta antidesportiva grave e retirou-se da quadra normalmente. Foram os 2 denunciados, então, o atleta José Gustavo da Silva e o atleta Guilherme Cordeiro. Com relação aos antecedentes juntados, nada consta com relação ao Guilherme Cordeiro, e o atleta José Gustavo consta advertência, inclusive, por
pelo artigo 250 do CBJD, aplicado pela segunda comissão, julgado no dia 9/7/2025. É esse o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutora Zeila. Sem provas a produzir, passo a palavra Doutor, ao... Oi. foi recebido hoje à tarde algumas provas enviadas pelo TRR, mas eles não... Eu não sei se a senhora Laudemíria, que está presente, que encaminhou. E o que seriam essas provas, Ana? É uma prova de vídeo e 2 imagens. Bom, em que pese não ter manifestação, vamos exibir então, só por desencargo. Me perdoe a observação, mas como a imagem está de lado, todos aparecem aqui olhando de lado a tela. É engraçado. Todo mundo tentando entender a imagem. E é meio que natural. A primeira coisa que a gente faz é espirrar o olho e virar a cabeça. Exatamente. E as imagens agora, Ana? Tá de lado não, todo mundo virando. Número 7. Nossa. Aí. Próxima imagem, por favor. Não sei exatamente qual seria, né, o intuito da súmula, mas são essas provas. Ok. Então, doutor José Edilson, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, as imagens ali não demonstram qualquer inconsistência na súmula e tem a presunção de veracidade. Primeiro, porque pelo fato de que não possui áudio, então não dá para, no ato da expulsão, não dá para ouvir ouvir o que o atleta falou por árbitro. Como também não há qualquer outro meio de prova capaz de desconstituir o descrito na súmula. Quanto ao primeiro atleta, razões pelas quais a Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Quanto ao segundo denunciado, da mesma forma, não há qualquer provas ao contrário, a fim de desconstituir o descrito na súmula. Tampouco qualquer elemento considerável para fim de desconstituir o descrito na súmula. Visto que a súmula tem a presunção de veracidade, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, senhor presidente. Essa é a manifestação da Procuradoria. Ok, obrigado. Deixa eu fazer uma verificação aqui, só um minutinho. Obrigado, doutor José Edilson. Nós temos aqui a representante do clube, certo? Laudemíria. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite aos auditores. Então, assim, por que eu apresentei o vídeo, a súmula e a foto? Porque o primeiro denunciado, o atleta Marcos, aos 14 minutos não estava em quadra. Ele foi expulso pelo segundo cartão vermelho, no cartão vermelho, pelo segundo cartão amarelo.
E quem levou o cartão amarelo aos 14 minutos foi o atleta Pedro Guilherme, número 7, como demonstra no vídeo. Foi um erro de arbitragem e comunicado à federação e mandado tanto o vídeo quanto a foto, quanto a súmula para o presidente da federação. Até foi falado que eu poderia ter entrado com a denúncia, com os vídeos, mas assim, como nós já estávamos no final do campeonato, eu não quis fazer isso, e não esperava que fosse ser denunciados os atletas. Então, assim, no vídeo mostra claramente quando o juiz ergueu o cartão amarelo ao atleta número 7, e pode ser conferido na súmula, que na súmula não consta cartão amarelo ao número 7 aos 14 minutos. O Marcos, que é o primeiro denunciado, o atleta número 5, não estava na quadra nesse momento. E na súmula está o cartão amarelo para o atleta Marcos. Aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, o jogo estava empatado. Não, aliás, nós estávamos vencendo o jogo de 4-3, quando foi levantado o cartão amarelo numa falta do atleta Marcos, e o Marcos foi expulso equivocadamente pelo segundo cartão amarelo. O jogo ficou tumultuado, eu recorri à mesa, eu estava atrás dos mesários ali, e nós tentamos conversar tanto com o juiz quanto com os mesários, que o atleta Marcos não tinha cartão amarelo. Quem tinha cartão amarelo era o Pedro, e que nós tínhamos gravado o jogo. Os árbitros não quiseram nos escutar. E logo após ali, daí foi cobrado a falta e empatado o jogo. Ok. Presidente, eu creio que está havendo algum equívoco na manifestação da dona Laudemira ali, porque os denunciados são o José Gustavo e o Guilherme, não é? O Marcos é o primeiro que está no edital de citação. Mas ele não está denunciado aqui. Isso, não foi oferecida denúncia contra o primeiro. O Marcos não foi feita a denúncia contra ele. Ah, então tá. E o atleta José Gustavo, que é o segundo denunciado, foi logo após esse episódio. Ele realmente pulou a grade, foi colocado como indisciplina e também foi punido pela associação. É o nosso primeiro ano no Paranaense, e eu trabalho com esses adolescentes, tanto a equipe do Sub-17 ou Sub-20, é o primeiro ano nosso. E realmente ocorreu. Então, eu não vim para falar para vocês que não ocorreu. Eu estava atrás da grade, atrás dos mesários, quando ele foi chamado a torcida ali. Eles começaram a chamar ele de Zé Pequeno e Macaco. E ele se exaltou, ele estava ali no banco ali de reservas e pulou realmente a grade. Quando nós vimos, ele estava realmente na torcida, e eu mesmo me direcionei até ele e fiz ele voltar. E o juiz levantou o cartão vermelho e expulsou ele, e ele saiu realmente da quadra. Então, não estou justificando a indisciplina do nosso atleta. Estou falando que ele sofreu preconceito, perdeu a cabeça e realmente teve essa ocorrência, sim. Então, o nosso primeiro ano de Paranaense, a gente está com uma equipe ali do Sub-20, uns assim perderam a cabeça, tanto o Marcos quanto o José, e não estou justificando o erro dele. Estou falando que realmente ocorreu, mas que também teve um erro de preconceito, de racismo, que não foi colocado na súmula, porque nós não tínhamos prova das palavras proferidas ao nosso atleta. Assim como nós gravamos o jogo só até o primeiro tempo, no segundo tempo a gente não fez a gravação. Então, eu não tenho como provar que ele sofreu preconceito e racismo pela parte da torcida de dois vizinhos. Perfeito. Então, só fazendo adendo aqui, a senhora, o que a senhora é do clube? Só para deixar registrado aqui novamente. Eu sou vice-presidente do clube e acompanho eles em todos os jogos, tanto no 17 como no 20. Perfeito. Então, assim, doutor José Edilson, nesse caso, abrindo uma exceção aqui, até pela questão de não causar nenhum tipo de cerceamento de defesa, né? Conforme artigo 124, eu estou recebendo o depoimento, né? Depoimento não, estou recebendo aqui a oitiva dela, né? Como outras provas pertinentes, né, ao processo, até porque não tem advogado, então ela está vindo como representante do próprio clube, então seria apenas uma informante, né? Porque ela é vinculada ao clube. Com a manifestação da Laudemira, eu entendo a necessidade de devolver a palavra para o José Edilson, né, para depois dar seguimento. Então, Laudemira,
Como a senhora está sendo vídeo aqui como informante, eu abro a palavra para os auditores, caso tenha alguma pergunta pertinente a ser feita. A doutora Zeila, que é a relatora, seria a primeira a perguntar. Perguntas, doutora? Sem perguntas? Sem perguntas. Doutores, alguma pergunta pelos demais? Sem perguntas, presidente. Sem perguntas? Então, Sim, ok. eu tenho, Então, senhor presidente. oi, pois não. Eu até mandei a pergunta ali. Esse caso ali que a representante do clube fala que houve os racismo, ou que supostamente houve ali os fatos, é o mesmo ali que alguém narra no vídeo que foi encaminhado para nós? Alguém Não, narra, pisou na banana ou algo assim? não tem conexão. Na realidade, assim, Ah. se existiu algum tipo de... Não foi narrado, não foi... Não está na denúncia. É o mesmo jogo. Ali foi no Não, primeiro mas não é objeto da denúncia, então Não a é gente objeto. não pode nem adentrar nessa questão. Sim, Doutora sem Laudemir, perguntas. agradeço a sua participação. Né? A senhora querendo pode ficar até o final para acompanhar o julgamento. Doutor José Edilson, passo a palavra para o doutor novamente. Senhor presidente, em primeiro lugar, a questão do racismo, preconceito racial é uma coisa muito séria, hoje até no meio do esporte, né? Todavia, são protocolos conhecidos hoje dentro do esporte, aonde eu entendo que a EPD deveria ter pedido o protocolo no ato das eventuais ofensas, o que não fez. De tal forma que a Procuradoria ratifica em todos os seus termos a denúncia, não havendo o que se falar em absolvição do atleta, independente do preconceito, de ter sofrido um preconceito, um eventual preconceito racial, que é muito grave. Porém, ele jamais poderia ter se dirigido até a torcida pro lado da grade, a fim de promover os atos hostis dos quais a parte alegou. Essa é a manifestação da Procuradoria, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor José Edilson. Bom, dando seguimento aqui, doutora Ilora. Isso. A doutora terá 10 minutos para fazer sua sustentação. São 19 horas e 4 minutos. Com a palavra. Muito obrigada, excelentíssimo senhor presidente, em nome dos auditores, do doutor procurador. Preliminarmente, tem uma questão que eu acho que seria muito importante destacar, é que a denúncia apresentada, os artigos não condizem com a realidade narrada nos fatos. Acredito que houve um equívoco entre o denunciado atleta Guilherme e o José, e os artigos foram trocados. Porque o José, quem pulou, conforme a Laudemira falou, pulou ali, deveria ser indiciado, então, pelo 258A, e o Guilherme, pelo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Então, inicialmente, gostaria de alencar essa preliminar, porque, conforme consta nos fatos narrados pelo próprio douto procurador, o atleta Guilherme foi expulso aos 32 minutos, por dupla advertência, tendo recebido o segundo cartão por reclamar de forma assintosa, mas em nenhum momento ele pulou a grade, nem nada desse tipo, até porque o jogo ele era em casa, então essa denúncia não seria a equivalente. Acredito que teve a troca entre o artigo que está para o José e o artigo que está para o Guilherme. Então, em momento algum, relata, né, que o atleta saltou a grade, provocou torcedores, tentou revidar ou fez qualquer agressão. Assim, requer-se a correção do enquadramento, conforme já dito, e já no mérito, é importante ressaltar que o atleta ele já foi punido em quadra, com a dupla advertência, e, consequentemente, com a expulsão. Sanção essa que cumpre integralmente a finalidade pedagógica da norma. Então, aplicar uma nova punição agora configuraria bis in idem, situação que é vedada já no âmbito desportivo e por esse tribunal. Além disso, trata-se de uma situação de jogo em que o atleta agiu de forma inadequada a uma marcação, mas sem exagerar, sem gerar tumulto. Tanto é que, após o cartão, se descreve na súmula que ele se retirou normalmente. Não houve, após isso, nenhum prejuízo, nenhuma pausa na partida. Então, a suspensão automática é mais do que suficiente e adequada para o caso. Diante disso, requer a absolvição do atleta Guilherme Cordeiro, mas caso não seja esse o entendimento do egrégio tribunal,
ressalta-se que o atleta não tem outras ocorrências e requer que a pena seja fixada no mínimo legal, com a suspensão de apenas uma partida, pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Doutor José Edilson, em relação à preliminar, antes de passar propriamente a palavra à relatora, considerando que, inclusive, a denúncia é do doutor, né, abro a palavra para que o senhor se manifeste. Eu vou requerer a baixa dos autos, senhor presidente, para retificar a denúncia. Abaixo, se o doutor quiser, o doutor pode fazer agora. O doutor a gente pode julgar. Na verdade, a retificação seria só a inversão ali dos nomes, ali dos denunciados, né? Na realidade, então, só para entender. Então, assim, porque a Procuradoria ela pode fazer essa re-ratificação durante a sessão, não tem problema nenhum, até porque a advogada da parte está aqui, né? Então, ficaria o primeiro denunciado, me corrija, doutor José Edilson, seria isso. O primeiro denunciado pela infração do artigo 258-A, é isso? Isso. E o segundo denunciado pelo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, correto? Isso. É retificado até a equipe ali que houve um erro material ali. Perfeito. Não, isso podemos constar, inclusive, em ata, Ana, essas observações, né, feitas essas considerações aí. Então, a preliminar, doutora, entendo, doutora Zeila, ela é a relatora? Doutora Zeila, se manifeste, por gentileza. Senhor presidente, eu acato ali também a preliminar, conforme o doutor Edilson fez a correção, e não sei se já posso proferir meu voto. Não, ainda não. Quer preliminar? Doutores, alguma divergência em relação à ratificação da ata? Da denúncia? Não? Não, Perfeito. senhor presidente. Maravilha. Então, acolhida preliminar, né? Doutora Elore, mais alguma manifestação em relação agora da forma correta dos denunciados? Não, da mesma forma, no mérito, seriam as mesmas questões já levantadas. Obrigada, senhor presidente. Perfeito. Doutora Zeila, então, doutora está apta a proferir seu voto? Sim, senhor presidente. Com a palavra. Boa noite a todos, mais uma vez. A senhora doutora defensora, defensora do segundo denunciado, né? Exatamente. Tá certo. Invertido ali, então, essa questão dos artigos só, pela troca com relação aos nomes. Eu voto pela condenação, tanto do primeiro quanto do segundo denunciado, né? Pelas atitudes antidesportivas, ações incompatíveis com com o esporte em si, e com os princípios ali de lealdade e tudo mais. E eu, tanto para o primeiro quanto o segundo, eu apelo em 2 partidas, pena em concreta. Já fiz para os dois atletas, senhor presidente. Ok. Nos artigos da denúncia, conforme ratificado pelo doutor José Edilson. Perfeito. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanho o voto da relatora na íntegra para os 2 denunciados. Doutor Ralph, como vota? Acompanho na íntegra, presidente. Doutora Edna. Também acompanho na íntegra, senhor presidente. E eu também tenho a honra de acompanhar na íntegra o voto da relatora, até conforme disposto mencionado ali, né? Isso está claro na súmula, né? A provocação, né? Em relação ao primeiro denunciado. Então, em relação ao segundo denunciado também os fatos ali, xingamento, enfim, não vejo como não apenar. Então, fica resultado que proclamo
dos autos 307/2025, fica o primeiro denunciado, José Gustavo da Silva, apenado em 2 partidas de suspensão, e o segundo denunciado, Guilherme Cordeiro, apenado também em 2 partidas de suspensão. Esse é o resultado que eu proclamo por unanimidade, doutoras. Doutora Loren e Laudemir. Muito obrigada, doutores. Ótima sessão. Obrigado. Muito abraço, obrigada, ótima boa- sessão para vocês. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Melhor que daí já resolve já, né, doutor José Dilson? Já menos um produtor aí. Sim, sim. Tem essa possibilidade e vamos trabalhar nesse sentido. Doutores, vamos ao próximo aqui. Eu vejo aqui que o doutor Vinícius está na sessão. Boa noite, doutor Vinícius. Satisfação em revê-lo. Boa noite, doutor Maurício. Satisfação rever o doutor também. Auto 303, doutor. Provas a produzir? Nós vamos ouvir o atleta. Ele está entrando na sessão aqui já, doutor. Perfeito. O atleta é o Paulo? Doutor Vinícius, o atleta é o Paulo ou é o Perdão, é o Douglas. Estava com o microfone desligado aqui, senhor presidente. Douglas? Tá. Vou organizar o meu controle aqui. Ele já está na sessão, doutor. Perfeito. Então vamos lá. Vou iniciar. Autos 303, 2025. Campeonato Paranaense Série Bronze Masculino. Clube Atlético Campinense e a F Itap Futsal. Jogo corrido em 13 de setembro de 2025. Temos aqui 2 denunciados, Paulo Franco de Góes, pela infração do artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 2º. E segundo denunciado, que será aqui ouvido, é Douglas Manuel da Silva da Luz, conforme manifestado pelo doutor Vinícius. Procurador denunciante, doutora Thelma, relatora designada, doutora Zeila, momento que eu passo a palavra para que faça a leitura do relatório. Certo, senhor presidente, muito obrigada. Jogo, então, pela Série Bronze, acontecido no dia 13/9, no ginásio de esportes Miguel Assis Camilo, em cima do Simão, do Atlético Campinense versus Itap Futsal. O jogo no dia 13/9, a denúncia foi oferecida no dia 23/9 e recebida no mesmo dia, 23/9, portanto, tempestiva. Consta da súmula que aos 33:15 de partida, após uma disputa de bola na lateral da quadra de jogo, o atleta da equipe Clube Atlético Campinense, o senhor Douglas Manuel da Silva da Luz, cometeu uma falta contra seu adversário, o senhor Paulo Franco de Góes, que após cair no chão, desferiu um chute contra o senhor Douglas, qual revidou. Sendo assim, os dois foram advertidos com cartão vermelho pelo árbitro auxiliar, o senhor Tiago Aparecido José da Silva. Houve início de confusão, onde a equipe de segurança agiu de maneira rápida, acabando com a situação da confusão. Quanto aos documentos, o edital de citação foi juntado às folhas 15 e os antecedentes, as folhas 20 do senhor Paulo, do atleta Paulo, que nada conta, e as folhas 21 do atleta Douglas, qual consta 2 condenações, sendo uma por igual artigo, qual está denunciado hoje. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutora Zeila. Bom, doutor Vinícius, vamos ouvir o senhor Douglas. Senhor Douglas, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu não estou... perfeito, agora apareceu aqui. Senhor Douglas, o senhor acompanhou a leitura do relatório, né? Sim. O senhor será ouvido... será ouvido aqui, fará seu depoimento pessoal, né? E de pronto passa a palavra ao doutor Vinícius, para que faça perguntas que entender pertinentes. Doutor Vinícius, boa palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Me escuta bem? Boa noite, estou escutando perfeitamente. Perfeito. Douglas, conta pra gente como é que foi o lance que originou a falta, primeiro que o senhor cometeu no atleta adversário, depois o desenrolar do lance. Tá, então, acho que todo mundo aí deve conhecer um pouco da série do futsal, né? Foi uma bola, eu jogo de pivô, ele estava de fixo. Foi uma bola que o meu time tentou tocar a bola para mim e ele acabou antecipando. Então, ele antecipou eu e saiu com a bola na direção ao ataque. Eu corri atrás dele, né? Para questão de marcar, né? Voltando para marcar. E dei um tranco nas costas dele, como falta normal de jogo. Aí, como ele caiu, eu tava numa velocidade também, então ele caiu já, eu tava perto dele, ele caiu já me chutando, na verdade. E não tive nem tempo de eu poder chutar ele, igual fala ali que eu chutei ele, porque o juiz já tava em cima de nós, então foi na lateral, ali não teve essa questão. Eu nem consegui chutar ele, nem tentei também, mas quando ele caiu, ele logo, depois da falta, ele já me deu um chute nas pernas. Entendi. E me diz uma coisa, a confusão, esse princípio de confusão que foi relatado depois, você me dizia mais cedo, ele foi porque os dois atletas ficaram, mas como assim cartão vermelho? Foi isso que aconteceu? Na verdade, quando ele caiu no chão e deu um chute, o juiz já estava em cima de nós, e aí fez aquele tumulto ali na quadra, né? Uhum. E nisso já teve um outro companheiro meu de equipe, já foi ali para falar com ele, já quis empurrar também, então ficou aquele aglomerado de gente, e eu no meio da confusão também tentando empurrar ali, tirar o nosso time, né? Ficou bem confuso ali a situação. E o juiz, na minha visão, acabou expulsando eu e ele, por causa da confusão, e não ia expulsar só ele para, sei lá, né? Às vezes ficar disparei o jogo ali, então ele preferiu, acho que, no meu ver, expulsar os dois que tinha dado início, né? Mesmo que eu não tivesse acertado o golpe nele ali, como ele fez, mas para tentar passar uma visão mais justa, né, no caso. Uhum, entendi. Então, o único momento, só para resgatar o que o senhor falou na primeira pergunta que eu fiz, o único momento em que os senhores estiveram com as pernas próximas ali, que poderia ser entendido como um chute, foi quando houve aquele encontrão. Isso, quando eu dei o tranco nas costas dele, ele caiu, eu na velocidade, perto dele, né? Parei perto dele, e ele já caiu. Quando ele caiu no chão, já veio me chutando já. Uhum, entendido. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de esclarecer aqui pra gente hoje? Acho que não, o lance foi simples, né? Foi isso que aconteceu ali, foi uma falta, no meu ver, minha falta de jogo, ele acho que ficou brabo, né? Até pela reação que ele teve, e depois ali foi aglomerado ali que aconteceu, todo mundo do time se envolveu ali, que ele empurrou pra lá e empurrou pra cá, eu no meio tentando separar também, mas não teve nada mais grave assim. Demorou muito? Não foi muito rápido. Tá, beleza, satisfeito, obrigado. Tranquilo. Doutora Zeila. Isto. Agora vamos fazer mais perguntas para o senhor. Doutora Zeila, obrigado, doutor Vinícius. Doutora Zeila, perguntas? Não, sem perguntas. Sem perguntas? Doutores, perguntas? Sem perguntas, presidente. Não? Também não? Sem perguntas. Sem perguntas, senhor presidente. Também não tem perguntas? Senhor Douglas, agradeço a sua participação. Querendo, pode ficar até o final para acompanhar a decisão. Sem mais provas a serem produzidas, passo a palavra ao doutor procurador. Senhor presidente, obrigado. Boa noite, doutor Vinícius, tudo bem? Senhor presidente, a questão é louvável, o depoimento do pessoal do atleta, até no intuito de autodefesa. Todavia, a série bronze, todos os jogos são filmados. Todos, série bronze, prata, ouro, todos os jogos são filmados. O que somente com uma prova de vídeo ele diria a presunção de veracidade da súmula. É o que entende a Procuradoria. Sendo que não há qualquer comprovação nos autos referente à responsabilidade ou atitude, conduta de ambos os atletas. De forma que a Procuradoria ratifica os termos da denúncia e requer a condenação dos atletas nos exatos termos da denúncia. Essa é a manifestação da Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, doutor José Dilson. Doutor Vinícius Cardoso, está com a palavra, 19h21. Obrigado, senhor presidente. Uma satisfação, mais uma vez, estar sob vossa presidência. Depois de algum tempo, eu não compunha aqui os julgamentos. Quero que peça que estenda aos pares os meus cumprimentos à noite de hoje. Doutor José Dilson, pela Procuradoria, satisfação revelo também. Aos colegas aqui presentes, sejam todos
Cumprimentados a Ana, especialmente pela diligência de sempre. Feita esta introdução de sempre, senhor presidente, cumpre esclarecer o seguinte. Para se falar em um chute, a agressão física, ela sempre vai deixar alguma marca, qualquer que seja. Não há nos relatos da súmula qualquer tipo de atendimento, de interrupção da partida, de reclamação dos atletas em razão, nossa, me chutou. O atleta não... Nada disso consta na súmula. Houve um desentendimento, sim, entre os atletas, quando digo, falo o corpo de atletas, em razão da falta cometida, que era um contra-ataque relativamente promissor, enfim, mas falar em uma agressão física, a gente tem que falar em ânimo, de machucar, a gente tem que falar em ânimos laedendi, e não há no caso. A imputação do 254, parágrafo 4º, aliás, parágrafo 1º, inciso 2º, ela não vai atingir um enrosco que é típico de uma dinâmica de jogo. Né? Essa trombada conjunta, essa queda conjunta, sem um golpe dirigido, sem uma contundência, não pode se amoldar ao artigo. O atleta, entretanto, fala que sim, ele cometeu a falta, acabou trombando no atleta antes do lance que originou, porque primeiro precisa vir o chute do atleta adversário. Então, ele trombou com esse atleta ainda em pé, e não teve, ele, segundo narrado pelo próprio atleta, não tinha nem distância ali no momento, nem oportunidade ou qualquer coisa que seja, porque o juiz estava em cima do lance. Pode ter sido interpretada a chegada do atleta mais forte porque estava em velocidade? Pode. Desta maneira, eu penso que não há, de forma alguma, um amoldamento à tipicidade do 254A. Entretanto, se entenderem vossas excelências que houve alguma conduta a ser punida, que seja desclassificada por uma conduta hostil, um ato hostil. Por quê? Porque não deixou qualquer tipo não há comprovação de que houve um chute, ele teria sido um revide, suposto revide, que não gerou qualquer tipo de consequências para a partida. O mesmo, esse princípio de tumulto que foi narrado pela súmula, ele foi brevemente contido, tanto que não há qualquer indicação na súmula de que o tempo ficou parado por determinado, né, como é costumeiro que se relate quando há uma interrupção dentro de um tempo que seja relevante. Né, uma interrupção que ultrapasse 1 minuto, 30 segundos de paralisação em razão de um entreveiro, de um enrosco entre os dois atletas, que foi uma dinâmica pura e simples própria do jogo. Então, reforçando, senhores, o que a defesa pede na noite de hoje, no mérito, é a absolvição do Douglas, porque não houve não houve um ato, um gesto lesivo, não houve uma tentativa de chute, não houve chute nenhum. Subsidiariamente, se pautarmos exclusivamente pela presunção de veracidade da súmula, diante da ausência de outros elementos que poderiam indicar uma lesão, que isso seja desclassificado para o artigo 250. É o que requeiro na noite de hoje, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Zeila, está com a palavra. Certo, muito obrigada, senhor presidente. Boa noite, doutor Vinícius, tudo bem? Boa noite, senhor Douglas, mais uma vez aí. É importante, né, os atletas estarem junto com a gente, né, em momentos como esse, sim, colocar ao seu lado e tudo mais, e a gente sempre agradece, como de praxe desse tribunal. Bom, doutor, respeitável defesa ali do doutor Vinícius, mas o meu voto para ambos os atletas vai no mesmo sentido, no sentido da condenação pelo 254A, parágrafo 1º, inciso 2º, tendo em vista que a conduta descrita, ela se amolda na súmula, a qual, para nós, consta como veracidade, né, como correta, real, e não teve prova contrária em vídeo que poderia ter sido trazido aos autos aqui, né, também como veio o próprio atleta, poderia ter sido colocado vídeo, para provar algo em contrário da súmula, né, então entendo que a conduta, sim, se amolda na definição de agressão física prevista nesse artigo, e ressalto ainda que, embora a ação tenha sido praticada ali numa reação a uma falta sofrida e depois uma reação de revide da situação, não se justifica, né, não justifica tal revide.
E o ordenamento desportivo, ele prevê, né, mecanismos próprios para que sejam coibidas, né, essas situações de jogadas faltosas, ou se o outro cometeu a falta, né, também não revidar-se. Então, cabe apenas a arbitragem aplicar sanções e não um atleta ao outro, né, dentro do campo de jogo. Tendo em vista, né, que essa reação é incompatível com os princípios da lealdade esportiva e viola o CBJD, né, desse modo, a materialidade e a autoria do fato, né, agressivo, meu voto é pela condenação de ambos os atletas, né, pelo artigo, repito, 254A, parágrafo 1º e 2º do CBJD, com a pena de suspensão em 4 partidas em concreto. Esse é o voto, senhor presidente. Tem aplicação no 82? Tem Eles aplicação, são, senhor presidente. eles, O atleta, sem ostentar antecedentes também? ok. Um Doutor, dos atletas que tem antecedência, ali, conforme visto, o atleta Douglas foi condenado 2 vezes em 2024, sendo que uma delas também pelo artigo 154. Mas faz mais de um Não, ano. Não, ele não tem. Sim, aham. Ele não tem antecedentes. E o outro nada consta. É isso. Na realidade, sim. Antecedentes vigentes, nenhum dos dois tem. Então, acho que pode ser Isso considerado mesmo. isso. Então mantém 4 para cada um. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanho na íntegra o voto da relatora, tendo em vista a gravidade dos fatos, né? Estava revendo aqui o vídeo da partida e realmente foi uma confusão que iniciou entre os dois jogadores e virou uma confusão generalizada, apesar de não ter constado em súmula, o jogo ficou parado por vários minutos, né? Teve que ter intervenção de segurança e tudo mais, então meu voto é com a relatora na íntegra, senhor presidente. Doutor Ralph, como vota Vossa Excelência? Acho que ele está com a internet bem ruim, estava caindo direto, que ele estava mencionando ali, senhor presidente. Ele está nessas. Ralph, nos escuta? Na sessão ele está. Doutora Edne. Eu acompanho a relatora na íntegra, senhor presidente. Deixa eu ver só se o Ralph está na. Agora ele tá, senhor presidente. Eu acho que aqui tá instável a internet. Mas aqui apareceu meu voto, presidente? Não. Como o doutor vota? Acompanha a relatora. Acompanha a relatora? Doutor Vinícius. Situação complicada, né? Então, assim, eu tomei a liberdade também, né? Eu assisti o vídeo, doutor Vinícius, com a devida vênia, né? A brilhante explanação, mas infelizmente até com a próprio depoimento pessoal do senhor Douglas, né? Mas o vídeo não diz o que de fato aconteceu. A gente vê uma certa gravidade. Lance, né, doutor? Ele não mostra o encontro entre os dois, não mostra o que aconteceu entre os atletas. A câmera muda bem na hora. Ele não mostra o que houve no chão, mostra a falta e a confusão posterior. Nós não juntamos o vídeo porque ele não mostra o lance. Desculpa a questão de fato, né, doutor? Mas a razão de não trazer a imagem é porque a imagem não agrega em absolutamente nada. E o que a gente consegue ver na imagem é que o árbitro está muito próximo, realmente. Ele chega muito rápido, né, no lance. E ele estava, tecnicamente, numa visão que estaria, supostamente, tampada pelos dois. Mas a imagem não mostra o que de fato aconteceu, né, no lance entre o chute ou não chute. Mas, enfim, né, eu também tenho que entender pela veracidade da súmula, então, e entendo como grave a situação, então eu acompanho de igual forma o voto da relatora. Doutores, então ficam os denunciados, né, Paulo Franco de Góes e Douglas Manuel da Silva,
apenado em 4 partidas, sem aplicação no 8-2 por unanimidade. Esse é o resultado, doutor. Eu vou requerer o acórdão, por gentileza, doutor. Perfeito. Doutora Zeila. Registre, por gentileza, Ana. Certo. Bem, prazo aí até, hoje é terça, quarta, até quinta-feira, né, fazendo a gentileza de encaminhar para a secretaria. Bom, dando seguimento aqui, doutor Vinícius, o doutor fará também defesa no próximo, aos 306, certo? Prova da produzir, doutor? A oitiva da árbitra. Perfeito. Então vamos lá. Só minha cara aqui, que agora fechou tudo. Eu já não estou achando processo aqui. Vamos lá. Essa internet não ajuda. Altos 306, Campeonato Paraense Base Sub-20 masculino, Santa Maria Futsal, AB Jandaia do Sul e Arapongas Futsal, Semesp. Jogo corrido em 13 de setembro de 2025. Temos 2 denunciados, Leiliane Lacerda Sato, árbitro, pela infração do artigo 261-A, parágrafo 1º, inciso 4º do CBJD, e segundo denunciado, Santa Maria Futsal, pela infração do artigo 913, relator, procurador denunciante, doutora Edivana, e o relator designado para a leitura do relatório, doutor Ralph, que eu tenho a honra de passar a palavra. Obrigado, presidente. Aqui, tudo bom. Ações Acho que travou outra vez. Travou? Travou. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Tá. Trata-se de denúncia realizada pela Procuradoria em face de Leiliane Lacerda Sato, árbitra principal, pelos fatos e infrações a seguir relacionadas. Conforme relatório da árbitra Leiliane Lacerda Sato, a equipe Arapongas Futsal ficou reduzida o número insuficiente de atletas em quadra, impossibilitando a continuidade do jogo. Segundo o relato da súmula aqui, aos 23 minutos e 9 segundos, a equipe Arapongas Futsal ficou reduzida ao número insuficiente de atletas em quadra. Dirigi-me ao técnico Gustavo Ribeiro e questionei se o atleta em questão teria condições de retornar à partida, sendo confirmado pelo mesmo que não. Desta forma, a continuidade do jogo tornou-se impossível, conforme as regras oficiais da modalidade, que determinam a necessidade mínima de 3 atletas em quadras. A partida foi encerrada por insuficiência de atletas da equipe Arapongas Futsal CEMEP. Ocorre que no relatório não consta o motivo da redução do número de atletas em condições de jogo, somente que não houve continuidade do jogo, pois há exigência de número mínimo de 3 atletas em quadra. E não foi mencionado no relatório a expulsão do atleta Alisson Henrique Pereira no tempo 18 e 52 segundos. Tais omissões aplicam no desconhecimento pleno dos fatos que ensinaram, acredito que ensejaram, o encerramento da partida e até prejuízos em possível apenamento ao atleta expulso. Desta forma, resta configurada a infração do artigo 261-A, parágrafo 1º, inciso 4º do CBJD, pelo que requer sua condenação. O segundo fato aqui é Santa Maria Futsal, o segundo denunciado, né, Santa Maria Futsal, a ABB Jandaia do Sul, entidade de práticas esportivas, porque no relatório do cronometrista estava dizendo que não, perguntado se havia chuveiros quentes nos vestiários, aí, o relatório constou que não há chuveiro. No relatório do cronometrista consta que não havia chuveiro no vestiário da equipe de arbitragem. Diante da irregularidade e conforme o boletim oficial que trata do regulamento específico do Campeonato Paranaense das categorias de base sub-20, de que a equipe séria deveria cumprir o encargo de ter vestiário com chuveiros quentes, portanto, configura a infração, até porque consta que nem sequer chuveiro havia. Por isto, o desrespeito ao regulamento geral especial da competição é a infração prevista no artigo 191, inciso 3º do CBJD, pelo que requer a condenação. Aí também tem mais um ponto, que foi executado antes do início da partida o hino nacional estadual? Não foi executado nenhum hino, pois na hora o som falhou. Por outro lado, consta também no relatório que no momento da execução do hino nacional houve falha no som, infringindo assim o estabelecido no artigo 40 do regulamento específico.
Diante do exposto, requer recebimento da presente denúncia com instauração do processo desportivo, citando e intimando as denunciadas para a sessão de julgamento. Foi denúncia realizada pela procuradora Edivana Ventur. Aí, mais abaixo, também tem o relatório e a súmula da partida, a qual foi destacada já ali na denúncia. A denúncia ela foi recebida no dia 18/9/2025, portanto, tempestiva. A árbitra não contém antecedentes. A EPD consta com um antecedente válido, inclusive feito por essa primeira comissão, pena de multa de R$200 pelo artigo 191, inciso 3º do CBJD. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado. Doutor Vinícius, vamos à oitiva. Oitiva não, né? Depoimento pessoal da árbitra. Vamos lá. Leiliane, nos escuta? Olá, boa noite a todos. Sim, Boa noite. Tudo bem? Pode abrir a câmera, por gentileza? já estou abrindo aqui só um momento. Parei o carro aqui. Vai. Boa noite, senhora Leiliane. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? A senhora acompanhou a leitura do relatório, correto? Sim. Perfeito. Então, o doutor Vinícius Cardoso irá fazer perguntas. Doutor Vinícius, com a palavra. Cadê meu microfone? Está aberto. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, Leiliane. Leiliane, conta para a gente, o que houve com a anotação dessa súmula, né, na partida? Então, de antemão, peço desculpa, né, pelo ato, né, de falta de informações, né, no qual houve, sim, equívoco da minha parte, não relatar o fato na íntegra, porque, assim, desse duplo cartão amarelo para o Otávio, relatei o fato de que o número insuficiente de atletas, né, que não teria condições, porém, né, minha falha, não relatei os 2 cartões amarelos, que foram o duplo, né, constantemente um vermelho, que aí realmente, né, faltou essa falta de informação mais concreta. Eu vejo aqui eu estou com a súmula aberta enquanto a gente conversa, eu vejo que a senhora anota aqui, na verdade, na súmula, que a senhora aplicou os cartões, 2 cartões aqui, os 2 amarelos, e que houve uma expulsão aos 18h52 do atleta Alisson Henrique Pereira Soresquia. Acho que é isso. Isso. Quando fala que não anotou, você disse que não escreveu no campo observações. Olha, em razão do cartão amarelo, expulsei o atleta, porque está anotado lá na súmula. Por isso que exatamente. O campo está preenchido, né, que houve a aplicação do cartão, certo? Daí como fiz a leitura naquele momento, né, perante todos ali da partida, né, só que daí igual, esqueci desse mero detalhe que, né, que teriam demais pessoas, né, para ler e interpretar esse jogo, né, essa situação. E os atletas que não tinham condições de jogo, os outros, eles não tinham condições de jogo por quê? Eles estavam contundidos, né? Teve uma contusão, aí ele foi novamente, daí teve outra, não conseguiu, fui até o professor, fui até o atleta, ele disse que não estava com muita dor, não estava conseguindo. Aí perante isso, né, fui, né, comuniquei a outra equipe, né, a todos, olha, gente, não tem condição, né, segundo a regra. E as equipes concordaram com a senhora, discutiram, o que houve? Não, tranquilo, terminamos a partida ali e tudo sem certo. Confusão. Sem nada. Ótimo, perfeito. Muito obrigado, Leiliane. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Doutor Ralf, perguntas? Sem perguntas? Sem perguntas, presidente. Doutor Caio, doutora Zeila.
Sem pergunta, senhor presidente. Doutora Edne. Sem pergunta, senhor presidente. Eu também não tenho perguntas. Senhora Eliane, agradeço por sua participação, querendo ficar até o final acompanhar o julgamento. Muito obrigada. Um som aberto aí, Ana. Vamos lá. Doutor José Edilson, com a palavra. Senhor presidente, tendo em vista a confissão da árbitra, que deixou de relatar e dificultou os termos da denúncia, a Procuradoria retifica a denúncia para as penas do artigo 259, tendo em vista que ela redigiu a súmula de forma a dificultar a punição dos infratores, como ela própria admitiu. Essa é a manifestação da Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, doutor Edilson. Doutor Vinícius, são 19h42. O doutor tem a palavra para fazer sua sustentação. Obrigado, senhor presidente. Quero renovar os meus cumprimentos a todos os presentes. Eu vou ser breve, não vou usar esse tempo todo, não, doutor. Fato é o seguinte, o duplo amarelo, com o seguinte cartão vermelho, não vai ensejar o trabalho da Procuradoria necessariamente. Ela precisa dificultar a penalização. Qual era a penalização? Nenhuma. Dificultou o quê? Dificultou a gente entender que o jogo acabou em razão daquela dinâmica. Tudo bem, a Liliane tem 1 ano de federação. É a primeira vez na trajetória da carreira dela que ela se deparou com um jogo que ela teve que encerrar porque havia uma falta de atletas, em razão de lesões. Então, assim, primeiro, o núcleo do tipo infracional, ele vai necessariamente exigir que ela, em razão de não anotar a súmula, dificulte a apuração de penalidades. Qual penalidade ela deixou de apurar? Nenhuma, porque não havia penalidade a ser aplicada. Portanto, fato atípico, absolvição é a medida necessária. Não entendo dessa forma, Vinícius, deveria ter escrito melhor. A Liliane, novamente, tem 1 ano de federação, é uma árbitra que está sem anotações posteriores, né, sem anteriores, sem qualquer tipo de incidente, e que veio aqui perante Vossa Excelência e disse, se deixei de colocar, me desculpe, se for para penar, requer a Vossa Excelências que leve em consideração, e penem com advertência para esse caso, está muito mais do que bem apenado. Mais do que isso, aí, Excelências, não é essa a letra do CBJD, nem do espírito da justiça desportiva. É o que requer o senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, doutor. Doutor Ralph, apto a proferir seu voto? Sim, presidente. Por favor. Obrigado, presidente. Aqui, por um lado, o doutor Vinícius está correto, pela questão da gravidade da conduta, pelo fato de ter sido uma situação de duplo cartão amarelo, né? Eu vejo que, com relação à questão dos atletas, do número de atletas, ela está descrito ali que ela foi perguntar para o árbitro e ela usou a palavra que ele não tinha condições, então a gente entende que realmente foi alguma lesão, alguma contusão que o atleta não, acredito que, não sei se não ficou claro ali a questão da árbitra. Porém, pelo fato dela não ter relatado a questão da dupla advertência, veio aqui, né, muito legal, e até para nós aqui como auditores, né, para a gente dar a nossa decisão, é legal quando o pessoal vem aqui até nós e nos passa ali o que realmente aconteceu, né, que ela realmente, por mais que ela está 1 ano na federação, ela mesmo sabe que teve um erro, né, então ela soube ali, porém pelo fato de ser a dupla advertência, entendo também que não teve prejuízo, o jogo já estava 12-0, né, e também pelo fato, acabou 12-0, né, e pelo fato de ser dupla advertência, eu entendo, e pela primariedade do atleta, da árbitra, né, por tudo, essas condições, eu aplico a pena, né, penalizo a árbitra, porém, eu aplico o parágrafo 2º pela pena de advertência da infração, né, por ser uma infração que não houve prejuízo, por tudo que eu já expliquei, com relação à atleta. Com relação ao segundo denunciado, Santa Maria Futsal, por ter infringido o artigo 91, inciso 3º, pela falta de chuveiro, né, eu acredito que é uma situação ali inadmissível, né, ainda mais ali o pessoal correndo
todos ali correndo em campo, com toda certeza para os atletas tinham, né, então acho que nada mais justo de ter para os árbitros também, que está ali junto com os atletas, né, fazendo o trabalho dele, e até estava bem claro que não é que nem pela questão do chuveiro quente, né, não tinha chuveiro mesmo. E dada a reincidência da equipe há poucos meses atrás, eu aplico a pena de R$500 em concreto, presidente. Esse é o meu voto. R$500. Ok. Doutores, voto divergente? Doutor Caio, doutora Zeila, doutor Edney? Sem voto divergente? Sem divergência, senhor presidente. Sem divergência. Ok. Doutor Edney? Só um minuto, senhor presidente. Bom, já vou me antecipar aqui. Pois não. Não, só um minuto. Senhor presidente, eu vou divergir do colega, até porque, muito embora a defesa do doutor Vinícius, nós nos baseamos através da súmula. Então, para nós, o direcionamento que temos para o julgamento ou para conhecimento dos fatos é a súmula do árbitro. Nós não estamos no jogo muitas das vezes não participamos e é somente assim que a gente vê. Então, muito embora eu agradeço também a Leiliane de ter vindo aqui, de ter nos esclarecido, isso ela confessou que realmente não colocou informações. Para nós, o que eu vejo, senhor presidente, que para que a senhora Leiliane se qualificasse como árbitro, ela conhece o regimento, ela conhece o regramento, então isso traz para nós uma veracidade de que ela sabe que as informações que ela coloca na súmula, para nós, é as informações do jogo, do que aconteceu no jogo. Então, eu acredito que, nesse caso, vou ter que divergir do colega ali, até para que a gente possa se basear, mas que seja aplicada uma suspensão para a árbitra ali, até não aplico a pena de multa, mas uma suspensão. A suspensão mínima ali do artigo. 15 dias, doutora? Sim. Acho que o doutor está com o microfone desligado, doutor. Obrigado. Vai funcionar se eu não ligar. Obrigado, doutor Vinícius. Então, vamos lá. 15 dias, doutor Edney. De suspensão? Sim, senhor presidente. Perfeito. Pois é, eu confesso que eu fiquei aqui dividido, né, entre o doutor Vinícius, 15 dias e a advertência. Né, e considerando ali os apontamentos que o doutor fez, né, e entendendo que é a primeira vez que ela está à frente de uma arbitragem, não estou falando bobagem, né, doutor Vinícius? Então, não foi a primeira vez que ela apitou uma partida. Ela tem 1 ano de federação, eu não sei quantos jogos ela apitou, a informação que eu disse é que ela se federou em 2024. Agora, se foi em novembro, dezembro de 2024, não sei. Não tem. Mas, enfim, e considerando ali que ela não tem antecedentes, né, como até uma forma de considerar a manifestação dela, né, e ela, de fato, veio aqui e assumiu que ela realmente não constou na súmula aquilo que deveria, então vou relevar, eu ia aplicar, doutora Edney, inclusive, eu ia aplicar os 15 dias de suspensão para ela, também, eu iria na mesma linha da doutora, né, mas, considerando que é a primeira vez que a árbitra vem a esse tribunal, né, eu vou acompanhar o voto do relator aqui pela advertência. Né, ficando aqui ressalvados, Liliane, que nas próximas vezes, né, que a doutora relate até papel jogar no chão lá, né, justamente para facilitar o trabalho da Procuradoria, que isso aí é fundamental para até a gente poder fazer um julgamento aqui de uma forma bem tranquila e de acordo com aquilo que de fato ocorreu no jogo. Então, doutores,
Doutor Ed, com a devida vênia, né, eu vou acompanhar o voto do relator. Resultado que proclamo, então, doutores. Fica a denunciada Leiliane Lacerda Sato, árbitra, pela infração do artigo 261-A, parágrafo 1º, inciso 4º, advertida por maioria. E o segundo denunciado, né, fica apenado por unanimidade. Santa Maria Futsal, na pena de R$500. Esse é o resultado que proclamo dos autos 306 de 2025, doutores. Ok, senhor presidente. Senhor presidente, obrigado. Não vou mais dar trabalho aos senhores. Boa noite, bom trabalho a todos e a todas. Sem acordo? Nesse não vai precisar, doutor, mas assim, se fosse tirar o alimento da pessoa, às vezes, dentro, né, não o alimento, mas assim, o provento, muitas vezes, por algo que, dentro de todo o contexto, acho que foi justo demais esse tribunal mais uma vez. Satisfação imensa da vossa presidência. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso, obrigado pela presença. Boa noite, Obrigada a todos. Boa noite. Pela compreensão e pela experiência. Imagina. Uma boa noite a todos. Boa noite. Doutores, dando continuidade à pauta, esses seriam os processos que nós teríamos com sustentações. Então, doutor Caio, autos 301. Deixa eu me achar aqui. Vamos lá. Autos 301, Campeonato Paraense Série Bronze Masculino. São Jorge, ADR Futsal e AF Itap Futsal. Jogo corrido em 6 de setembro de 2025. Denunciada a equipe aqui, AF Itap Futsal, pela infração do artigo 213.3, parágrafo 1º do CBJD. Procurador denunciante é o próprio doutor José Dias, que está presente. Sem provas, passo a palavra ao doutor Caio para que faça a leitura do relatório. Certo, obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Passo o relatório, então, dos autos 301-2025, Campeonato Paranense Série Bronze 2025, jogo ocorrido na cidade de São Jorge do Oeste, São Jorge ADR Futsal versus AEF Itap Futsal. A Procuradoria apresentou denúncia em face da EPD AEF Itap Futsal, tendo em vista que, conforme consta em súmula, abre aspas, a partida foi paralisada devido a uma conduta inadequada por parte de um torcedor da equipe visitante, a AEF Itap Futsal. O referido torcedor arremessou um copo de cerveja na direção do banco de reservas da equipe mandante, São Jorge ADR Futsal. O jogo permaneceu paralisado por aproximadamente 6 minutos, até que a situação fosse controlada. Fecha aspas. Pugnou, então, a Procuradoria pela condenação da EPD visitante nos moldes do artigo 213, inciso 3, com agravante do parágrafo 1º, ou ainda, de forma subsidiária, a aplicação do 191, inciso 3, também do CBJD. A denúncia ela foi recebida em 17 de setembro, portanto, ela é tempestiva. Constam antecedentes recentes, aí a EPD denunciada. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. Não temos provas a produzir, passo a palavra do procurador. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, senhor presidente. Essa é a manifestação. Ok. Doutor Caio, apto a proferir seu voto? Apto sim, senhor presidente. Com a palavra. Consta em denúncia aqui, devidamente embasada pela súmula da partida, que um torcedor, identificado como torcedor da equipe visitante, do Itap Futsal, ele arremessou um copo de cerveja em direção ao banco de reservas da equipe mandante. No caso, era a equipe de São Jorge Futsal. Nas imagens da partida, possível ser acessado ali pelo YouTube, não registra o momento exato do arremesso. Apenas os jogadores da equipe mandante ali da EPD São Jorge, nervosos e gesticulando bastante em direção à torcida. Até os narradores do jogo ali ficam confusos, falam, por que a equipe mandante está discutindo com a torcida deles mesmos? Mas, na verdade, é que a própria equipe de transmissão ele não tinha tido acesso a essas informações de que foi um torcedor adversário que arremessou aquele copo ali para cima do banco de reserva da equipe da casa, né?
Então, é evidente que a responsabilidade pela segurança e o bom andamento do jogo é da EPD mandante. No entanto, aqui, conforme o CBJD 213, parágrafo 2º, deixa claro que em caso de lançamento de objeto, no caso um copo de cerveja, seja feito pela torcida adversária, como no caso que aconteceu aqui em tela, ambas as entidades podem ser punidas. No entanto, tendo em vista que não houve denúncia em face da EPD mandante, é punível apenas a EPD visitante, aquela que foi denunciada. Ou seja, a EPD AEF TAP Futsal, pois foi identificado como sendo um torcedor da sua equipe que arremessou o copo na quadra. Considerando essas informações, meu voto é pela condenação da EPD AEF TAP Futsal nos moldes do artigo 213, inciso 3, combinado com o parágrafo 2º do CBJD. Há uma pena de multa, em concreto, no valor de R$500, considerando ali a recente reincidência e os recentes antecedentes ali da EPD. Então, a multa fica em R$500 em concreto, senhor presidente. Ok. Doutores, voto divergente? Não, senhor presidente, acompanho o Sem relator. divergências, presidente. Também não divirjo, senhor presidente. Perfeito. Sem voto divergente, eu também tenho a ordem de acompanhar o relator. Fica a equipe denunciada, a FTAP Futsal, apenada pela infração do artigo 213, 3, parágrafo 1º, na multa de R$500 por unanimidade. Esse é o resultado que colocamos dos autos 301/2025. Passamos ao próximo da pauta, autos 304/2025. Campeonato Paraense Série Bronze Masculino, Andirá Futsal, Seleto Maringá, Rota 376, revisar. Jogo ocorrido em 13 de setembro de 2025, temos aqui 3 denunciados, Renan Almeida da Silva, Gabriel Henrique Cardoso da Silva e Andirá Futsal. Relatora designada, doutora Edney, do qual tenho a honra de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, doutor José Edilson. Jogo de série bronze, Andirá Futsal, Seleto Maringá, Rota 376, revisar. Jogo que ocorreu em 13 de nove de 2025. E a Procuradoria ofereceu a denúncia em face do senhor Renan Almeida da Silva, atleta da equipe Seleto Maringá, camisa 34, que expulso da partida aos 10 minutos e 51 segundos, a partir do relato da súmula. Passo ao relato. Aos 10 e 51 minutos de jogo, expulsei de forma direta o jogador 34, o senhor Renan Almeida, da equipe Maringá, por desferir um soco no jogador de número 14, o senhor Luiz Fernando de Oliveira, da equipe Andirá, atingindo nas costas, quando mesmo havia vencido uma disputa de bola e passado a bola para o seu companheiro de equipe. O jogador atingido não precisou de atendimento médico, enquanto o jogador infrator retirou-se da quadra normalmente. Nesse sentido, o denunciado ao desferir o soco, já fora da disputa de bola, infringiu o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Segundo o denunciado, o senhor Gabriel Henrique Cardoso da Silva, atleta da equipe Seleto Maringá, camisa de número 23, expulso da partida aos 23:06, do qual passou o relato. Aos 23:06 minutos de jogo, expulsei de forma direta o atleta 23, senhor Gabriel Henrique Cardoso da Silva, da equipe Seleto Maringá, por conduta violenta, ao desferir um pontapé no jogador de número 10, senhor Aparecido Sidney Gabriel Filho, da equipe Andirá, atingindo na perna direita na altura da coxa, quando mesmo saía em contra-ataque contra sua equipe. Com essa atitude, houve um princípio de discussão entre os jogadores e as comissões técnicas de ambas as equipes, sendo que este foi rapidamente dispersado pela equipe de segurança e arbitragem. O atleta atingido necessitou de atendimento médico por parte de sua equipe e posteriormente retornou à partida. Já o infrator retirou-se da quadra normalmente. Nesse sentido, o denunciado ao desferir os pontapés na disputa da jogada, infringiu o artigo 254, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do CBJD. Fato 3. Andirá Futsal, entidade de prática desportiva, tendo em vista os fatos relatos pelo relatório da cronometrista.
relato da cronometrista. Há isolamento para torcedores atrás dos bancos de reservas das equipes? Não. A falta de isolamento é descumprimento ao previsto no artigo 38, parágrafo 20º, e também confronta com o artigo 40 do Regulamento Geral. E ainda assim caracteriza a infração no artigo 191, inciso 3º, pelo que requer a condenação. A denúncia ela foi recebida em 23/9, portanto, tempestiva. Os atletas, nem a equipe, desculpa, senhor presidente, não tem antecedentes vigentes, de número de folhas 25. A denúncia, aliás, tempestiva, e o relatório da súmula de folhas 12. Assim, esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora. Sem provas a serem produzidas, passo a palavra ao doutor procurador. Eu não sei se não é nesses autos que tem um vídeo que a doutora Ana me mandou, doutor Maurício. Ana, tem vídeo? Ana? Oi, Ana. Tá escutando a gente? Oi, estou. Aí. Tem vídeo esses autos, Ana? Olha, eu não. Ah, pera, acho que tem. Autos 304. Tem um vídeo, senhor presidente. Teve a defesa escrita e um vídeo. Perfeito. Pode exibir o vídeo, então, por favor. Essa foi a prova de vídeo. Senhor presidente, tem defesa escrita? Acho que eu posso manifestar antes do doutor José Edilson? Sim, pode fazer a leitura, por gentileza. A defesa junto. Breve resumo, doutor. Sim. Dirá, denunciado. Contudo, se demonstram das imagens da defesa anexa, as imagens anexadas ao vídeo do local do ginásio municipal possui isolamento completo e funcional, realizado através de correntes de sinalização fixada em suportes metálicos, grades de proteção e redes de contenção que separam a quadra das arquibancadas, distância superior a 1,5 metro da área técnica. A presença de segurança particular posicionada dentro da área de isolamento, conforme os registros visuais. Do relatório da arbitragem. O relatório oficial da partida, documento anexo, elaborado pelo árbitro Daniel Romano e pela cronometrista Melissa Onda, não faz qualquer menção ao descumprimento de isolamento, tampouco a incidentes envolvendo o público ou a área técnica. Assim, o artigo 191, inciso 3º, prevê punição à entidade que deixar de cumprir ou de fazer cumprimento ao regulamento. Todavia, para a configuração da infração, é indispensável a comprovação de conduta omissiva ou dolosa e a inexistência de dano concreto à disciplina e à segurança da competição, o que não ocorreu no presente caso. O Andirá Futsal adotou todas as medidas preventivas exibidas pelo regulamento, garantindo isolamento físico
e de segurança aos envolvidos, conforme amplamente documentado. Assim, não há que se falar em infração disciplinar, pois o isolamento existia e era visível. Nenhum incidente foi registrado pela arbitragem ou representantes. A Procuradoria baseou-se unicamente em um equívoco de interpretação do relatório do cronometrista. Ante o exposto, Andirá Futsal requer o reconhecimento da inexistência de infração com a consequente absolvição da equipe nos termos do artigo 386, inciso 3º do CBJD, por não constituir infração disciplinar a conduta apontada. Subsidiariamente, caso não seja esse entendimento desta comissão, requer a aplicação de pena mínima ou substituição por advertência, conforme o artigo 182 do CBJD. Inexistência de antecedentes, boa-fé da entidade e o pronto cumprimento das exigências de segurança. Este é os termos da defesa, senhor presidente. Ok. Doutor José Edilson, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quanto ao primeiro e segundo denunciado, conforme já fastiado aqui na presente sessão, não há prova ao contrário, uma vez que a súmula tem presunção de veracidade, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Quanto à denúncia da EPD, Andirá Futsal, a Procuradoria tem total autonomia para promover a denúncia com base no relato da arbitragem, de toda a equipe da arbitragem, inclusive o cronometrista. Sendo que é claro, quando fala que a pergunta se há isolamento para torcedores atrás do banco de reservas, afirma que não tem isolamento. A prova de vídeo comprova isso, tanto que observa-se que tem torcedores sentados atrás do banco de reservas de ambas as equipes no momento do vídeo, de forma que o descumprimento do regulamento é claro. Esse é o amor pela camisa, hein? Seu amor pela camisa, só agradecer. Isso posto, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, senhor presidente. Essa é a manifestação. Obrigado, doutor. Doutora Edney, apta a proferir seu voto? José Edilson saiu? Prossigo, senhor presidente. Sim, pode. Doutor José Edilson já fez a manifestação, pode prosseguir. Quanto ao denunciado Renan de Almeida, eu voto pela condenação em 4 partidas, com aplicação das benesses do artigo 182, por se tratar, ele não ter antecedentes ali, por se tratar também de uma competição amadora, então aplica-se as benesses do artigo 182. Então, fica em quantas partidas, doutora? 2? 2. Pelos fatos ora denunciados. Isso. Quanto ao Gabriel, denunciado Gabriel, ainda os fatos ali narrados na denúncia trazem ali uma gravidade maior em vista dele ali, porém, ainda assim também aplico a pena de 4 partidas, também em concreto, senhor presidente, também com as benesses do artigo 182, senhor presidente. 2 partidas, então. Isso. Quanto ao clube, ao Andirá Futsal, aplico também, assim, uma pena de advertência, excelência, tendo em vista que, pelo próprio súmula ali, não houve gravidade, não houve nenhum fato que ensejasse ali uma violação direta do clube ou uma participação direta quanto à falta de isolamento, então, por conta de não ter nenhuma gravidade nos fatos, aplico uma advertência, senhor presidente. Esse é o voto. Ok. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Doutor Ralph, como vota Vossa Excelência?
Só para entender, o 182 para os 2 atletas, a doutora Edna aplicou, né? Então Sim. eu acompanho a relatoria, presidente. Doutora Zeila, como vota, Vossa Excelência? Acompanho a relatora na íntegra, senhor presidente. Eu tenho a honra de acompanhar também a relatora. Eu só fiquei um pouquinho ali, né, em relação à advertência quanto ao isolamento para torcedores nos bancos de reservas, que constou lá que não tinha. Pois Agora, é, mas no vídeo ali, até o vídeo juntado, eu não vi, não sei assim, se não enxerguei direito, mas eu não vi que ninguém tivesse próximo ali, a equipe de arbitragem, tanto que tinha um segurança e um foi totalmente capaz ali de conter, então... o facultado, a advertência foi pequena gravidade. Fui pensar dessa forma ali, como a doutora mesmo falou. Bom, então, eu acompanho a voto da relatora na íntegra. Então, fica o primeiro denunciado, Renan Almeida da Silva, penado em 2 partidos, por 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. O segundo denunciado, Gabriel Henrique Cardoso da Silva, pela infração do 254, parágrafo 2º, parágrafo 1º, aliás, inciso 1 e inciso 2 do CBJD em 2 partidas, e a equipe denunciada advertida. É importante mencionar aqui, doutores, que o nosso apenamento está se dando ali, né? Porque, assim, o Renan Almeida, ele desferiu um soco no jogador 14, né? Atingiu nas costas dele, segundo o que está na súmula. E em relação ao segundo denunciado, né, desferiu um pontapé, né? Então, assim, não tem como ser pena diferente disso que a gente já aplicou aqui. Né? Eu Então, até fiquei muito na dúvida, senhor presidente, ali, se aplicaria as benesses ali, ou não, mas daí, dada a competição, dada ali aos jogadores que não têm antecedentes, mas foram fatos bem... Pois é. Um pouquinho a mais do minha primeira relatoria, que foi aplicado também, qual eu fiquei um pouco na dúvida, mas pelos apontamentos do doutor ali que eu apliquei também. Acompanhou. Uhum. Perfeito. Então, esse é o resultado que eu proclamo. Então, Ana, se puder fazer essas anotações. Doutores. Apenas para confirmar, como que foi a pena de multa da equipe? A equipe ficou advertida. Unanimidade. Então, unanimidade 4 partidas de suspensão, unanimidade 2 partidas de suspensão, unanimidade advertência. Não, é 2 e advertência. Ah, Ela aplicou, deu 4 partidas aplicando 182. Ah, tá bom. Obrigada. Tá bom? Bom, dando seguimento à pauta, autos 305, 2025, Santa Maria Futsal está sendo denunciado por infração do artigo 191, jogo ocorrido em 14 de setembro, contra o Sarandi, base sub-18 masculino, relator designado, o doutor Caio. Eu tenho a honra de passar a palavra. Certo, boa noite. Passo ao relatório dos autos 305, 2025, jogo válido pelo Campeonato Paranaense Sub-18, categorias de base, na cidade de Santa Mariana Futsal versus Sarandi Futsal. Consta em denúncia apresentada pela Procuradoria que a EPD Santa Mariana Futsal, segundo o relatório de arbitragem, deixou de executar antes do início da partida hino nacional e hino estadual, pois a caixa de som não funcionou. Assim, teria a EPD infringido o disposto no artigo 191, inciso 3 do CBJD, uma vez que deixou de cumprir com o regulamento específico da competição. Pugnou, então, a Procuradoria pela condenação da EPD. A denúncia ela foi recebida em 18 de setembro, portanto, ela é tempestiva. Não constam antecedentes em desfavor da EPD. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Obrigado. Sem provas a serem produzidas, passo a palavra ao doutor José Edilson. Obrigado, senhor presidente. Quanto à denúncia da inexecução do hino, essa é claro, o regulamento é claro, o descumprimento, visto que o regulamento geral da competição exige, o regulamento específico da competição exige a execução do hino nacional.
Quanto ao tempo, o esgotamento do tempo regulamentar, entende a Procuradoria ali que não se esgotou, tendo em vista que a IPD utilizou-se dos 15 minutos. Caso tivesse ultrapassado, a denúncia, entendo que a denúncia seria cabível, porém não houve o 16º minuto ali para uma eventual condenação. Por essas razões, a Procuradoria pede o arquivamento nesse sentido e a penalização da IPD quanto ao descumprimento do regulamento lá pela inexecução do hino nacional. Essa é a manifestação da Procuradoria, senhor presidente. Ok, obrigado. Doutor Caio, apto a proferir seu voto? Apto sim, senhor presidente. Com a palavra. Certo. Aqui a gente trata de um jogo da base, sub-18, paranaense, e consta em desfavor da IPD, na verdade não constam em favor da IPD qualquer antecedente, alguma coisa nesse sentido. No entanto, fica claro que houve o descumprimento do regulamento, né, a falha na execução do hino, talvez uma falha pontual ali, mas também não cabe a gente que essa situação, tanto é que nem houve nenhuma defesa para dizer se acabou a luz ou deu problema na caixa, qualquer coisa desse sentido não houve também. É fato que a obrigação da execução dos hinos ela é certa nas competições, né? Contudo, eu entendo pela pequena gravidade da infração, motivo pelo qual a minha condenação à EPD Santa Maria no futsal é pela pena de advertência, considerando a ausência de antecedentes e a baixa gravidade da infração. Pena de advertência, então, senhor presidente. Ok. Advertência. Doutores, voto divergente? Sem divergência, presidente. Sem divergência, senhor presidente. Doutora Zeila? Sem divergência, senhor presidente. Eu também não acompanho o voto do relator, não entendo por divergir. Então, infração do artigo 913, Santa Maria Futsal fica advertida por unanimidade. Doutores, passamos ao último processo da pauta, autos 308/2025, do qual o procurador, doutor Edson, se declarou impedido, tendo em vista a proximidade com o denunciado John Lucas Moraes. Salvo engano, consta na defesa escrita, né, doutora? Sim. Então vamos lá. Campeonato Paraense Base Sub-13. Fazenda Futsal e Poços Pelanda. Denunciado João Lucas Moraes de Souza, atleta fazendo futsal. Pela infração do artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 2º, e pela infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD. Relatora designadora, doutora Edin, do qual tenho que passar a palavra para fazer a leitura do relatório. Ok, senhor presidente. Então, a Procuradoria, o jogo que ocorreu em 6/9/2025, a Procuradoria ofereceu denúncia em face de John Lucas Moraes de Souza, da Fazenda Futsal, Posto Pelanda, que expulso diretamente da partida aos 19h21, conforme transcrito na súmula, por fora de disputa de bola, usando de conduta violenta, dando um calço nas costas de seu adversário, usando força excessiva, e após ser expulso, o atleta ainda falou, abre aspas, eu não fiz nada, caralho, então vá se foder, seu ladrão filha da puta. Nesse sentido, o denunciado infringiu os artigos 254A, parágrafo 1º, inciso 2º, e o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. A denúncia, ela consta nas folhas 14, portanto, tempestiva. 18/9, ela foi recebida em 18/9/2025, portanto, tempestiva. Ainda no relatório da súmula do árbitro, nas folhas 10, eu vou até abrir para os doutores aqui um pouquinho, porque na súmula do árbitro, ele relata assim, no relatório ele fala, foi expulso de forma direta pelo árbitro auxiliar aos 19h21, o atleta John Lucas,
da equipe futsal Posto Pelanda por fora da disputa de bola, usar conduta violenta, dando um calço nas costas de seu adversário usando força excessiva. Ainda ele fala no relatório, o árbitro, que após ser expulso, o atleta ainda falou os xingamentos que foi lido e após ser contido por seu professor, ele saiu de quadra de jogo, prosseguindo depois sem intercorrências. Então, ele teve que ser contido para sair de quadra. O clube não tem antecedentes, conforme consta de folhas 19, e esse é o relato, senhor presidente. Tem uma defesa, só um minuto. Isso que eu ia falar. Eu vou abrir ela aqui, que ela estava em outro... Foi juntado a defesa escrita. João Lucas, pelo primeiro fato. Artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2º, da necessidade de desclassificação e da substituição de pena por advertência, conforme faculta o parágrafo 2º do artigo 254 do CBJD. Consta na súmula da partida que o referido atleta foi expulso de campo pelo árbitro sob a seguinte justificativa. Daí já o narrado, conduta violenta, dando calço nas costas do seu adversário com força excessiva. Em razão desse episódio, a Procuradoria ofereceu denúncia com base no artigo 254-A, requerendo a aplicação da penalidade. Com o devido respeito, a tipificação imputada ao atleta não reflete a fidelidade dos elementos presentes na infração descrita. Embora o lance tenha ocorrido fora de disputa pela bola, é notório que a conduta descrita está relacionada ao contexto do jogo e não guarda correspondência com uma agressão física dolosa ou gratuita, como requer o artigo 254-A. A conduta mais compatível, portanto, é a tipificada no artigo 254 do CBJD, que trata de jogada violenta, cujo tipo é descrito. É importante observar que não houve lesão grave, tampouco foi descrito atos como socos, chutes ou cotoveladas que pudessem configurar uma agressão em sentido estrito. O que se observa é uma jogada com uso excessivo de força, em desacordo com as regras do jogo, mas ainda dentro de um contexto esportivo, devendo ser analisada sobre o prisma disciplinar de jogada violenta e não de agressão física. Outro fator que merece especial atenção do egresso tribunal é o perfil pessoal e esportivo do atleta, destacando-se o seguinte: John Lucas é atleta da categoria sub-13, ou seja, ainda se encontra em plena fase de formação física, técnica e emocional. B, o atleta não é reincidente, não possui antecedentes disciplinares e tem histórico de boa conduta desportiva em todas as competições que participou. C, trata-se de um jovem que está sendo lapidado dentro dos valores do esporte, devendo eventuais falhas serem tratadas com enfoque pedagógico e formativo, especialmente em se tratando de atletas de base. Dessa forma, a aplicação da penalidade desproporcional pode causar impactos indevidos na formação do jovem, destoando do papel orientador que se espera da justiça desportiva nas categorias de base. Diante das circunstâncias expostas, a defesa requer a substituição da pena de suspensão pela advertência, com base no parágrafo 2º do artigo 254. Ainda frisa-se, conforme já explicado, o contexto do lance, que a descrição contida na súmula deixa clara a ausência de intenção de lesionar. O histórico disciplinar limpo do atleta e fato de se tratar de menor informação, a infração praticada pode e deve ser considerada de pequena gravidade, justificando a substituição da suspensão por uma advertência, suficiente para fins pedagógicos e disciplinares. Diante do exposto, requer o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta do artigo 254-A para o 254 caput, por melhor refletir a natureza da infração. A aplicação do parágrafo 2º do 254, com a consequente substituição de pena de suspensão pela advertência, e caso assim não seja esse o entendimento desse egresso tribunal, que eventual penalidade aplicada seja com atenuação máxima, em reconhecimento às circunstâncias pessoais do atleta. Do segundo fato, artigo 258, parágrafo 2º. Primeiramente, informa-se, Vossa Excelência, que o fato narrado na denúncia apresenta
apresentada no feito não se deram conforme narrado. Em segundo momento, em nenhum momento o denunciado desrespeitou o árbitro e sua equipe, bem como também não reclamou desrespeitosamente contra as suas decisões, sendo certo que não proferiu qualquer palavra de baixo calão. O denunciado John Lucas afirma que somente indagou calorosamente tanto o árbitro, o motivo pelo qual foi expulso de forma direta. E foi só. Repete-se, o denunciado John jamais ofendeu a equipe de arbitragem, sendo certo que somente indagou acerca da expulsão. Dessa forma, requer a absolvição do ora denunciado John Lucas por não haver provas cabais de que ele tenha proferido as palavras de baixo calão que lhe são imputadas, não tendo o atleta infringido o disposto no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 258. Até o ato seguinte, mesmo considerando como verdadeiro o relato contido na súmula, a qual, como se sabe, possui presunção de veracidade, embora a defesa reconheça a impropriedade da linguagem utilizada, é importante ponderar com equilíbrio o contexto das circunstâncias ocorridas, especialmente que o momento emocionalmente conturbado da expulsão e no calor da partida, a imaturidade natural de um atleta de categoria sub-13, ainda que desenvolvimento emocional e psicológico, o fato de que o atleta não persistiu no comportamento ofensivo, não houve resistência à expulsão, tampouco incitamento à violência ou à desordem coletiva. E principalmente que tais palavras, embora lamentáveis, refletem uma linguagem impulsiva, corriqueira do ambiente futebolístico, sem que tenha havido dolo específico de ofender a honra pessoal do árbitro. Dessa forma, alternadamente, caso a absolvição não seja o entendimento de Vossa Excelência, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 258, considerando que a infração atribuída ao denunciado John é de pequena gravidade, bem como considerando que o referido denunciado não possui anotação em sua folha de antecedentes, requer a pena alternativa de advertência. Ainda, alternativamente, caso o entendimento de Vossa Excelência não seja pela absolvição ou pela advertência, considerando a primariedade de John, bem como a pequena gravidade da conduta em tese praticada, requer-se a pena no mínimo legal. Dr. Vinícius Hoffmann Silva, esse é a defesa, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, doutor José Edilson, como o doutor já nos relatou que está impedido, né? Pergunta. Tem mais provas a ser produzidas? Doutora Edne, apta a proferir seu voto? Sim, senhor presidente. É estranho a procuradoria não se manifestar, mas enfim. Doutora Edne, por favor. Pois é, eu estava aqui, senhor presidente, já com o meu voto aqui feito, e daí até veio ali a informação, né, de que ele está também no processo ali, na denúncia, de que ele tem 13 anos. Só que ainda assim, senhor presidente, a súmula, a gente tem que se basear pela súmula, pelos fatos narrados na súmula, e as palavras foram claras, e os fatos foram claros na súmula quando o árbitro colocou. Assim, eu acolho as teses da defesa, senhor presidente, para desclassificação do artigo 254 caput, com aplicação de 2 partidas, sem as benesses do artigo 180, se bem que, né? Se com a benesses do artigo 182, senhor presidente. Nesse caso... No primeiro fato. No segundo fato, que é o No primeiro fato, como que a doutora julgou, então? Pela acolha a defesa, pela desclassificação para o 254 caput, com aplicação de 2 partidas, e aplicação do 182. Ficaria uma partida. Uma partida. E em relação ao segundo
Segunda infração? Pela segunda infração, acolha a denúncia também e siga no mesmo entendimento da denúncia, com aplicação do 258 em 2 partidas, sem aplicação do 182, senhor presidente. Tá, perfeito. Nesse caso, doutora, ele é menor de 13 anos, então ele é inimputável, né? Então, aí se aplica ao disposto no artigo 162 do CBJD. Isso, eu até ia, aqui fiquei um pouco na dúvida ali, até por se aplicaria ou se usaria as benesses do artigo 182, ou se remetia ao 162, daí fiquei meio na dúvida. Sim, daí remete. Os menores de 14 anos são considerados esportivamente inimputáveis, ficando sujeitos à orientação de caráter pedagógico. Então, nesse caso, né? Nesse caso, se aplicaria advertência com... Não, na realidade, eles são inimputáveis, doutor. Eles a gente não tem como punir eles. Como puni-los? Então, com a aplicação do artigo 162, né? Ficando registrado a inimputabilidade do atleta e, assim, portanto, a não aplicação das penalidades. Deixa eu só formar o texto aqui. Então, assim, nesse caso aqui ficaria, acolhe a denúncia, né? Porém, diante da inimputabilidade e amparado pelo artigo 162 do CBJD, para que seja oficializada a federação, né, da presente decisão, informando o clube sobre as orientações pedagógicas ao denunciado. Né? Sim. E ficando anotado, né, produção de antecedentes para caso de futura reincidência, porque o parágrafo único do artigo 62 consta, nos casos de reincidência da prática de infração disciplinar prevista nesse código, por menor de 14 anos, responderá ao seu técnico ou representante legal da competição. Uhum. Então, doutores, alguma oposição? Não, presidente. Não? Doutora Zé? Doutor Caio? Não? Então, resultado que proclama nos autos 308/2025, considerando a inimputabilidade do denunciado, né, conforme o artigo 162 do CBJD, para que seja oficializada a federação da presente decisão, para que informe o clube sobre as orientações pedagógicas, bem como a prenotação de antecedentes, caso de futura reincidência do denunciado João Lucas Moraes de Souza. Esse é o resultado que proclamo dos autos 308/2025. Ok, senhor presidente. Eu fiquei até na dúvida ali, quanto a isso, ali, se a gente se aplicaria, se favorecia ele nas benesses, mas para mim também serve como ensinamento ali também da idade do atleta. Perfeito. Doutores, sem mais processos na pauta, então encerramos a sessão de hoje. Desejo um ótimo final de noite a cada um de vocês, aqueles que aqui estiveram também participando, né? E vamos para a próxima, declarando encerrada a presente sessão.